Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na frente e para ser simplesmente, unicamente, um instrumento nas mãos de Deus para estar transmitindo o que Ele tem para nós, né? Que Ele possa estar usando. Não é alguém perfeito, longe, muito longe de ser alguém perfeito que está aqui na frente, mas eu pretendo falar em nome de alguém que é perfeito, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Só um breve resumo, né, desses 6 meses nossos. Aqueles que não sabem, nós estamos no seminário já fazem 6 meses, né? E tem sido tudo muito bom, temos aprendido bastante coisa, as crianças também têm gostado muito, temos aprendido coisas, né, tido experiências que, como já compartilhei aqui em outro momento, que jamais tinha feito, jamais tinha ocorrido em nossas vidas, mas graças a Deus, Deus tem falado um pouco mais aos nossos corações, os nossos corações têm ardido com relação a missões também, e espero que Ele esteja cada vez mais confirmando isso nas nossas vidas, que nós possamos estar sendo usado por Ele desde já, né, desde esse momento dos estudos. Isso faz parte também, que Ele possa estar usando as nossas vidas e direcionando aonde quer que a gente vá. O coração realmente é disso, o coração realmente é de servir, o coração é de se entregar totalmente, e entendo que Ele vai cumprir a obra dele nas nossas vidas, na vida da nossa família. Confesso que eu estou nervoso, né? Estou tentando falar um pouco aqui para tentar tirar o meu nervosismo, né? Eu cheguei, parece que só eu sentei ali do lado direito, né? A impressão que era, né? Mas isso faz parte, essa responsabilidade de estar aqui na frente faz parte. Mas Deus sabe que o desejo é de fazer isso, de aprender mais, de aprofundar mais. Com isso, com o fato de estar aqui na frente, isso exige um pouco mais da gente, um pouco mais. Durante a semana inteira, eu revisei esse sermão durante a semana inteira. Todo dia olhando para ele, todo dia vendo, revisando, acrescentando, tirando. Mas realmente é o que Deus tem para nos falar. Eu vou pedir para o Emerson colocar lá o vídeo para a gente. Não dá play ainda, Emerson. Mais ou menos há um mês atrás, nós todos como brasileiros estávamos focados em algo, em a tentativa de uma conquista, né, do Hexa, né, a tão esperada conquista do Hexa do nosso futebol brasileiro. E eu gostaria de passar esse vídeo. É o outro, Jamerson. É o outro. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, depois a gente continua. Será que a torcida vai cantar a capela para arrepiar todo mundo logo no primeiro jogo? Vamos lá!
Bom, esse vídeo foi o dia que foi cantado esse hino foi no dia da abertura da Copa. Eu confesso que eu arrepiei. Quantos aqui se arrepiaram de ouvir a torcida cantando? Apesar de alguns problemas, de algumas dificuldades, alguns contra, outros não, mas o Brasil chegou na Copa acreditado, né, pelo que havia acontecido na Copa das Confederações e coisa e tal. E de repente todos nós sabemos o que aconteceu no meio do caminho. Nós sofremos uma tristeza, decepção, uma mistura de sentimentos, né? Às vezes alguns com um pouco mais de indignação, um pouco mais de revolta. E eu gostaria de pegando esse gancho, né, com relação a essa motivação, pelo menos no começo, né? Eu queria fazer um paralelo com a nossa vida cristã. Né? Eu gostaria de fazer um paralelo com relação a onde está firmado a nossa motivação, onde está firmado a nossa confiança, em que está firmado nós como igreja, em quem está firmado a nossa esperança. Né? E eu gostaria de abrir o texto que nós vamos ler essa noite, que fica em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 em diante, até o 35. Lucas capítulo 24, do 13 ao 35. Nós vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Para um pouco que fala sobre essas coisas que foram sucedidas, foi a respeito de, acho que não é novidade para ninguém, a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, da ressurreição, tinha acabado de acontecer. Né? E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam no caminho, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com quem impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois disto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando a ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então eles lhe abriram os olhos, e reconheceram,
mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Gostaria de fazer um paralelo com relação a esse fato da seleção e a esses dois discípulos que saíam de Jerusalém e estavam indo para Emaús. E eu gostaria de dizer o seguinte: todo ano, né, a cada ano que passa, cada vez mais pessoas se aproximam, cada vez mais pessoas conhecem, cada vez mais pessoas conhecem a Jesus, se tornam evangélicos, se tornam cristãos. Mas da mesma quantidade que tem entrado, é como se fosse um grande corredor. Do mesmo jeito que tem entrado, tem saído muitas pessoas também das igrejas. E quando nós analisamos esse texto, nós vemos que não é de agora isso que tem acontecido, né? A gente entendendo que a igreja, né, a igreja de Cristo, começou a partir daquele dia, a partir de quando Jesus venceu a morte, todo aquele sacrifício que ele havia feito, que ele ressuscitou. Já desde de lá, já se começou a apresentar alguns problemas com pessoas que se desviavam do caminho, que se afastavam da igreja, a igreja como um corpo de Cristo, não a igreja como um templo, como um local, a igreja como um corpo de Cristo. Então não é novidade, desde o primeiro dia, ali dos primeiros dias da igreja, como corpo de Cristo, já haviam pessoas que por algumas coisas abandonavam o caminho. E eu gostaria de falar sobre isso. Eles haviam deixado Jerusalém depois daqueles acontecimentos que acabaram de acontecer, e foram para uma cidade que é Emaús, né? Emaús a gente só sabe que existe porque tem nessa passagem, que fala nessa passagem, ela é muito pequena, é um local muito pequeno, muito afastado. Então eles iam caminhando, e eu gostaria de dar destaque com relação a esse fato, né? O primeiro motivo, aqui eu gostaria de ler os versículos 13 e 14 novamente. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos uns 12 quilômetros aqui. Eu ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eu gostaria de fazer um paralelo com relação a, muitas vezes, o que nos atrapalha na caminhada. Um dos motivos pelo qual nos atrapalha na caminhada é o fato da gente dar ouvidos a conversas paralelas, a conversas que não edificam, né? Esses 2 discípulos ali, né, como eu havia falado, acabaram de um acontecimento tão grande como aquele que havia acontecido, e eles resolveram virar as costas e ir embora para um local onde não teria nada, por um lugar ermo, por um lugar pequeno, mas eles viraram as costas. Por quê? Por causa disso, por causa de deixar-se levar por conversa fiada, por conversas paralelas, por conversa que não edificam. Esse é um dos motivos que hoje nós, como igreja, como corpo, muitas vezes temos abandonado os caminhos do Senhor. Nós, como igreja, nós não podemos dar ouvidos a esses tipos de conversas. Nós temos que mirar o alvo, o rumo do nosso destino, das nossas vidas. Outra situação que eu gostaria de dar destaque, nos versículos 15 e 16, e aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Outro motivo, irmãos, que nos atrapalha na nossa caminhada
é a causa da cegueira espiritual. Próprio Jesus, do lado deles, e eles não conseguiram enxergar isso. Isso acontece também com a gente, irmãos. Às vezes nós estamos tão compenetrados, tão envolvidos com as nossas vontades, com aquilo que a gente quer, os nossos desejos, o nosso conforto, de uma certa maneira. Muitas vezes nós estamos tão compenetrados nisso que isso nos impede, isso nos causa uma cegueira que nos impede de enxergar da maneira correta. Nos impede de ver o que Jesus quer para nós, que Jesus está do nosso lado. Assim como estava diante desses discípulos que estavam caminhando, Jesus está do nosso lado também, irmãos. Jesus está conosco. Jesus está na nossa caminhada. Mas quando nós estamos pensando em nós mesmos, quando nós colocamos nós no centro das nossas vidas, isso nos impede de enxergar da maneira correta. Nos impede de enxergar os caminhos do Senhor. Isso tem cada vez mais abalado as nossas igrejas, nós como um corpo, como chamados de Cristo. Observe também que não só o interessante é que eles não só estavam cegos, estavam dificultados de enxergar ali que Jesus estava do lado dele, mas também como que algo que acontece muito, que quando nós estamos com as vistas fechadas, nós estamos cegos para as coisas espirituais, as coisas de Deus, nós nos julgamos melhores, nós nos julgamos alguém superior aos outros. Interessante que o versículo 18, a segunda parte que fala, porém chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura, dizendo para Jesus que estava do lado dele ali, e olha a arrogância ainda dele de falar com Jesus, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? O tom, dá para ouvir, dá para sentir o tom de como esse discípulo falou para Jesus. És o único, como se tivesse assim, onde você estava, né? Em que caverna que você estava, em que lugar que você estava, que você não viu tudo que acabou de acontecer alguns dias atrás. O tom de arrogância, o tom de prepotência, o tom de superioridade, como se ele fosse melhor do que aquela pessoa que eles não conseguiam enxergar, que era Jesus. Mas o tom de arrogância dele acabou deixando ele num tom superior àquela pessoa. Quando ele estava pequeno, ele estava tendo uma atitude ignorante perto do que tinha acabado de acontecer também. Mas ele se achou no direito de questionar aquela pessoa que estava ao lado dele, que era Jesus, com relação à atitude dele, ao perguntar, ao questionar o que havia acontecido. E eu gostaria de também fazer um paralelo com relação a isso. Muitas vezes muitas vezes nós nos achamos superior às outras pessoas. Muitas vezes a cegueira está tão difícil de enxergar que muitas vezes nós nos colocamos também achando que somos superiores às outras pessoas. Versículo 17, ainda. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus perguntou para os dois. E eles pararam entristecidos. Outro motivo, irmãos, que nos atrapalha na caminhada é quando nós estamos tristes, paramos entristecidos com algo que acontece. E isso acontece com todos nós. E tem momentos que nós estamos um pouco mais sensíveis, um pouco mais... E normalmente nós temos dificuldades. Nós paramos entristecidos, paramos na caminhada, triste por algo que aconteceu, por algo que ocorreu na sua vida. E aqui esses discípulos, eles estavam tristes sim, com o que tinha acabado de acontecer. Com
algo que eles estavam muito tristes era com relação à injustiça das autoridades. Jesus não tinha feito nada para estar sendo condenado naquela cruz. E eles estavam tristes com isso. Por quê? Porque pelo fato de não ser julgado da maneira correta, não ser tratado da maneira correta, como eles esperavam. Então eles estavam muito tristes com isso. E também pela ingratidão do povo de Israel. Volta um pouquinho para trás, aqui no capítulo 23, nessa época, na época da Páscoa, o que deixou eles tristes com relação à ingratidão do povo de Israel foi pelo fato que no momento da Páscoa, naquela época da festa da Páscoa, se podia libertar algum daqueles presos que estavam sendo julgados. Né? Tinha esse procedimento, né? Nos julgamentos, né? E na hora da condenação, podia ser libertado um daqueles que estavam sendo condenados. E aqui no capítulo 23, o versículo 13 em diante, diz assim: estando reunido Pilatos, os principais sacerdotes e autoridades e o povo, disse-lhes: apresente-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou, digno de morte. E aqui, durante todo esse capítulo, fala sobre esse fato, né? E aí um pensamento assim meu, ao longo desse capítulo, você vê que Pilatos várias vezes fala, né? Em várias situações, inclusive num momento que fala que Pilatos tinha o desejo de libertar Jesus. Tinha um desejo, porque ele não tinha visto nada ali de errado com Jesus. E aí é um pensamento meu. Eu creio que Pilatos entendeu aquilo que estava acontecendo. Entendeu aquilo aquela injustiça que estava acontecendo com Jesus, né? E Pilatos, em vários momentos, ele tenta: não, mas não tem nada, não, mas isso, não, mas por que a gente não solta Jesus e o povo de Israel lá? Não, solta Barrabás, nós queremos ver ele crucificado, Jesus crucificado, mesmo sem nenhum erro, sem nem algo a ser condenado. E muitas vezes nós paramos entristecidos com essas coisas que acontecem, irmãos. A situação do país, a situação das autoridades, não é novidade para ninguém o que tem acontecido. Até mesmo com relação à Copa, muitas situações em volta que muitas vezes nos deixa revoltados, com espírito de revolta pelo que tem acontecido. Mas nós não podemos parar entristecidos com essas coisas. Não podemos parar entristecido com coisas que acontecem durante a caminhada, com pessoas que te atrapalham a sua caminhada, com coisas que pessoas falam, que outros que chegam até o seu conhecimento. Nós não podemos parar entristecidos. Não tô dizendo que nós não devemos nos entristecer, mas nós não devemos parar a caminhada. A semana passada foi um pouco difícil para mim, com relação a alguns problemas materiais, digamos assim. E eu parei um pouco triste com isso, mas jamais perdendo a visão, irmãos. Entendendo que isso é pequeno perante o que nós temos para alcançar. Que nós possamos estar olhando firme, entristecendo sim, chorando com quem chora, se alegrando com quem se alegra. Mas não perdendo o foco, não perdendo a direção. Então, os dois tinha motivo para estarem entristecidos, mas eles não poderiam parar, não poderiam virar as costas para o que tinha acabado de acontecer. Um outro motivo, irmãos, pelo qual também nós perdemos a direção, saímos do caminho, é uma das principais, que é a perda da esperança. Hoje em dia tem acontecido muito isso, irmãos. Muitas
pelo fato de nós estarmos depositando as nossas motivações, a nossa confiança em algo, em alguém, e não depositando a confiança no local certo, no local exato. E isso tem nos causado a perca da esperança. O versículo 24, o capítulo 24, o versículo 20 e 21. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Irmãos, interessante, outro fato da época, era que nessa época não tinha como constatar qual foi a causa, se está morto mesmo, se não tinha um ML, não tinha algo que poderia ser um médico, alguém que poderia constatar isso imediatamente. Então o que era feito? Se colocava lá nos túmulos, se fechava os túmulos e aguardavam 3 dias. Se depois do terceiro dia não teve reação, ele não levantou, ele não fez nada, era a partir daquele momento, o corpo era entregue aos seus familiares, né? E aí sim era decretada a morte realmente. Interessante que quando nós perdemos a esperança, irmãos, era no terceiro dia que esses discípulos estavam ainda no terceiro dia. Eles não tiveram a paciência de esperar nem passar esse terceiro dia. Não era nem o quarto dia, né, para falar assim, poxa, mas espera aí. Jesus havia prometido, né, que ia ressuscitar. Ele não esperou nem o terceiro dia, nem o quarto dia, por exemplo. Chegar ao quarto dia, pelo menos, eu abandonei porque... Não. No terceiro dia, eles acharam de virar as costas e abandonar. Perderam a esperança. E é o que tem acontecido conosco, irmãos. Nós temos perdido a esperança com muita facilidade. E isso tem nos causado mal a famílias, mal a pessoas, a relacionamentos, pelo fato de nós estarmos perdendo essa esperança. E Jesus já não era nada de novo para eles isso. Jesus havia dito lá atrás. Lucas capítulo 9. Lucas 9, 22 diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus havia falado que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Esses discípulos, a perca da esperança foi a tal ponto de não esperar nem o terceiro dia, irmãos, e abandonar os caminhos, abandonar o caminho. Outro versículo que fala também, no 18, capítulo 18, versículo 31 a 34. Naquele dia, quem estiver naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e igual modo, quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não, estou lendo errado, irmãos. Eu acho que eu li errado. Faz parte. Tornando consigo os 12, agora sim. Tornando consigo os 12, disse Jesus: ei que subimos para Jerusalém, e vai se cumprir ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de os açoitaram, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará novamente. Não foi uma vez, não, foram 2, foram várias vezes. Jesus falando, eu preciso fazer isso, isso precisa acontecer, mas eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte. Mas os discípulos estavam numa situação onde estava sem esperança nenhuma, que dificultaram eles de enxergar isso, que no terceiro dia eles já abandonaram, e tinha acabado de acontecer, eles nem esperaram, mas eles acharam ainda de abandonar pela perca de esperança. E eu gostaria de deixar um
abrir um parênteses com relação a isso. Nós não podemos parar para reclamar, para murmurar, né? Nós devemos prosseguir, porque em 1 João capítulo 4 fala: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Romanos 8:37 fala: em Cristo somos mais que vencedores, né? Romanos 8:37. Para Deus não existe nada impossível, irmãos. A esperança, eu peguei essa frase, eu estava lendo algumas coisas, peguei essa frase: a esperança é a última que morre. Nós ouvimos muito isso no dia a dia. Só que quando ela morre, ela mata o homem. A esperança é a última que morre, mas quando ela morre, ela mata o homem. Porque nós devemos depositar, assim como acho que o Mateus falou, nós devemos depositar a nossa confiança nas coisas eternas, irmãos. Essa não tem erro, essa não tem como errar, não tem como falhar. Devemos colocar a nossa confiança nas coisas eternas e deixar de lado essas coisas que nos abalam, que são pequenas. Outro motivo, nós nos decepcionamos também no meio do caminho, no meio da caminhada. O versículo 21 do capítulo 24. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Esses discípulos, eles imaginavam que Jesus ia chegar de uma maneira triunfante, de uma maneira onde fosse destruir todo Israel, destruir todas aquelas pessoas, aqueles líderes, aqueles governantes. Os discípulos esperavam isso, que seria nesse momento que seria o redimir, que seria onde iria acontecer. Só que também a decepção foi tão grande que eles impediram eles de enxergar também que Jesus havia dito isso também. Lá em João, capítulo 18, versículo 36, João, vou abrir aqui, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Outra coisa que Jesus já havia falado aos seus discípulos, que o reino dele não era aqui. Mas os discípulos, por pensar neles mesmos, assim como nós falamos aqui, por ter ele no centro da vida deles, eles mesmos no centro da vida deles, não a vontade de Jesus, aquilo os caminhos de Jesus não estavam no coração deles, os impediu também de enxergar isso. Então eles imaginavam que Jesus ia acontecer tudo aquilo naquele momento. Eles se decepcionaram. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos alto, nós pensamos em liderança, nós pensamos em governar, em ser. Aqui os discípulos não eram diferentes. Eram pescadores, eram pessoas humildes, pessoas que muitos analfabetos. Então eles esperavam que Jesus naquele momento, ele ia redimir Israel. Então, com isso, automaticamente eles achavam que iam tomar posições melhores das que os outros. Então pensando dessa maneira, isso causou uma decepção neles também, né? E muitas vezes na caminhada nós pensamos assim, irmãos. Nós pensamos, como nós falamos, nós pensamos ser os superiores aos outros, nós queremos posições maiores, queremos governar, queremos coisas assim que nós achamos que são, que nós achamos que é algo que vá trazer um conforto para a gente, trazer um consolo para a gente, e não. E Jesus já havia dito isso para eles, que o reino de Jesus não era aqui, mas pelo fato deles pensarem dessa maneira, pensarem somente neles, pensarem no status deles, o impediram de enxergar e acabaram se decepcionando. O último que eu gostaria de frisar, a falta de fé. No versículo 22 a 25, do capítulo 24 de Lucas.
É verdade também que algumas mulheres da que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, desculpa, até o 24, o 25 eu vou ler depois. Interessante quando falta fé. Os discípulos aqui algumas pessoas foram, verificaram lá, algumas mulheres. Interessante o tom de ironia também com relação a isso. Algumas mulheres foram lá no túmulo e viram realmente que Jesus não estava lá. Alguns homens também, alguns de nós, aqui ele cita também, no versículo fala, alguns dos nossos, né, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Interessante que a falta de fé deles estava tão grande que chegou a notícia para eles que Jesus que Jesus não estava no túmulo, não tinha desaparecido. Mas a falta de fé deles o impediram também de enxergar isso. E o tom de ironia deles, algumas mulheres, alguns dos nossos, se referindo àquelas pessoas que acabaram de presenciar, acabaram de verificar que Jesus havia sumido. E o crente que não vive pela fé, ele vive por preconceitos, irmãos. O crente que abandona a sua fé, ele vive por preconceitos. E Jesus não seria para menos. Jesus, então, no versículo 25, diz assim: Então lhes disse Jesus, os nécios e tardos de coração, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Aqui, uma tradução de nécios e tardos de coração, acho que alguns têm a Bíblia NVI, ou a versão atualizada, e fala sobre loucos e duros de coração, né? Parece que ali naquele momento Jesus fala, não, agora não dá mais. Ouvir eles com essa ironia de falando dessas pessoas que haviam visto lá que Jesus não estava mais no túmulo. E então Jesus vira para eles, loucos e duros de coração. São palavras pesadas, mas era necessário ali naquele momento, por tanta coisa que tinha acabado de acontecer, e esses dois discípulos acharam ainda de abandonar, né? E aqui é uma grande pergunta, né? Por que Jesus foi tão severo com eles? Ao nosso ver, não foi. A gente acha que realmente é isso. Depois de tanta coisa que Jesus ouviu deles ali no caminho, e ali que meio que aí Jesus dá um alerta para eles, né? E são loucos e duros de coração. Por quê? Por causa de tanta coisa que eles estavam, por causa de pequenas coisas que eles estavam abandonando os caminhos do Senhor. E fazendo um paralelo também, nós muitas vezes, por causa dessas pequenas coisas, por causa de conversas, por causa de coisas que causam uma cegueira espiritual, tristeza, perca de esperança, decepção e falta de fé, nós temos também abandonado os caminhos do Senhor. E com isso eu gostaria de repente, dar um alerta com relação a isso, para nós mesmos, para mim, para nós que estamos aqui. Eu gostaria de nos desafiar a depositar a nossa confiança, a nossa esperança na pessoa certa, irmãos. Eu vou pedir para o Jermison colocar o vídeo, por favor. E eu gostaria que você, enquanto o vídeo estivesse passando, você analisasse para verificar em quem nós estamos colocando a nossa esperança, em quem nós estamos depositando a nossa confiança. Não é um vídeo desconhecido de ninguém, mas muitas vezes nós precisamos rever, né? Muitas vezes nós precisamos sentir isso de alguma forma, para que nós possamos voltar para o caminho. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória
por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Deixei o meu lar e meu pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Deixei o meu lar e meu pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha,
Irmãos, esse filme acho que não é novo para ninguém, e foi uma produção que foi muito comentado sobre isso, mas a gente pensar que isso não foi nem parte do que Jesus fez por nós na cruz. E toda vez que eu olho esse vídeo e vejo essa situação, isso me dá um renovo. Apesar de muita tristeza pelo que aconteceu, mas foi por mim, foi por você, irmãos. E nós podemos ser melhores na caminhada, nós podemos deixar de lado isso que nós temos colocado as nossas confianças, depositado a nossa esperança. E nós podemos olhar firmemente para a cruz, para esse sacrifício que foi feito, irmãos. Eu não teria coragem de fazer isso por você. Eu não teria coragem. Mas Jesus fez isso por nós. E não fez isso só por mim, por você, fez por todos. E todos pecadores, todas pessoas que não mereciam. Todos nós. E Ele fez isso por mim, por você. Um capítulo da Bíblia que normalmente a gente lê em dias de ceia, de coisa do tipo. Isaías 53. Eu gostaria que vocês abrissem. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 diz assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem ela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá. Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O 7 fala, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Só uma breve reflexão, irmãos, com relação a isso. Na nossa caminhada muitas vezes tem sido difícil, tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor. Tantas coisas negativas, coisas que nos impedem de enxergar da maneira correta, nos faz perder a esperança, nos faz sair do caminho. E nós possamos, nesse momento, quando acontecer isso, nós possamos estar olhando para Jesus e depositando a nossa confiança nele, as nossas motivações, nosso dia a dia, nosso caminhar. Em cada momento nós possamos estar depositando a nossa confiança no Senhor. Amém?